Olá pessoal, eu sou o Stefan e eu trabalho com estratégias de admissão desde 2008, ajudando candidatos como você a realizar o sonho de estudarem nas universidades de seus sonhos. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a bolsa da AAUW para mulheres poderem estudar nos Estados Unidos. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, clique no botãozinho abaixo para você poder se inscrever e já deixa o seu joinha aqui embaixo para você mostrar que você curtiu esse vídeo. Vamos lá? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. You have the right to dream great dreams. You have the right to seek a better world for your people. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Se você for uma mulher brasileira ou portuguesa e tiver interesse de fazer um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo estiver completamente assustada com as taxas exorbitantes do sistema educacional americano, não se preocupe, você tem opções de bolsa que você poderia aplicar. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é a International Fellowship da AAUW, ou American Association of University Women. E para melhor organizar as ideias e os temas do vídeo de hoje, eu vou quebrar esse vídeo nas categorias seguintes. Primeiro ponto, eu vou falar sobre o que é a AAUW e qual o propósito da organização. Afinal, como que essa organização surgiu e qual que é o objetivo dela? Segundo ponto, o que está incluído no International Fellowship da AAUW? Afinal, quais são os prêmios que eu vou receber? E essa bolsa é válida para programas de mestrado de 1 ou 2 anos. E ela vale para graduação e para doutorado. E finalmente, o que você precisa saber para se candidatar para a International Fellowship da AAUW. Então vamos mergulhar diretamente no assunto. Primeiro ponto, o que é a AAUW afinal? Começando pelo básico, a AAUW, ou American Association of University Women, é uma organização que foi fundada em 1881. Então ela é uma organização centenária que existe faz muito tempo. O objetivo da AAUW era de melhorar os padrões de educação para as mulheres naquela época. Well, I worked all night. Now if I can only find the right woman, we'll be finished by evening. Woman? Yeah. Say, wait a minute. You're a woman? I should have thought of that. De modo que o ensino superior para homens e mulheres fosse mais igual em dificuldade e escopo. E não podemos esquecer que 1881 passou faz muito tempo. Era uma época bastante antiga, final do século XIX. Então as pessoas pensavam de uma forma bastante diferente de hoje. Para você ter uma ideia, uma crença bastante popular e comum da época era que acesso ao ensino superior prejudicaria a saúde de uma mulher, mais especificamente na questão de infertilidade. Estranho, não? Então, se você fosse uma mulher e fosse para a faculdade naquela época, você estaria correndo o risco de se tornar infértil. Good old days when Grandpa chased you around the magnolia tree. Good old days. If you knew what I did to hook Grandpa. Não faz sentido algum. Essa ideia, aliás, foi propagada e sustentada por um médico que foi treinado na Universidade de Harvard, Dr. Edward Clark. E como resposta para essa absurdidade, uma das líderes da AAUW da época, Annie House, circulou um questionário para todas as membros da AAUW perguntando se, de fato, o acesso ao ensino superior prejudicaria a saúde de uma mulher. E o resultado? Bom, a gente já sabe qual foi o resultado. Onde foi, obviamente, constatado que
acesso ao ensino superior de fato não prejudica a saúde de uma mulher. E a pesquisa resultante, o Health Statistics of Female College Graduates, foi publicada no ano de 1885 e serve ainda como texto principal na luta contra a desigualdade de gênero quando falamos de acesso de educação entre homens e as mulheres. E não foi até 1887, então 2 anos depois que a pesquisa foi publicada, que foi criada a primeira bolsa de estudos para mulheres terem mais acesso a ensino superior nos Estados Unidos. E, finalmente, ano vai, ano vem, essa bolsa que foi criada em 1887 se estendeu não só para mulheres americanas, mas para mulheres do mundo todo. Com viés, podemos até dizer, um pouco mais inclinado para mulheres que vêm de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. E desde então, a AUW vem ajudando mulheres de diversos países. Por exemplo, foi a própria AUW que em 1919, depois de um esforço de mulheres acadêmicas americanas, que conseguiu juntar fundos suficientes, mais especificamente $156.413 naquela época, para que a cientista Marie Curie conseguisse comprar 1 grama de rádio para poder conduzir os experimentos dela. Fascinante! Então, afinal, o que é essa International Fellowship da AUW que ajuda mulheres como as brasileiras a conseguirem estudar nos Estados Unidos com redução de custo? Vamos falar disso agora. Segundo ponto, International Fellowship da AAUW. A International Fellowship oferecida pela AUW é uma de diversas bolsas de estudos que a AUW promove para mulheres. E como diz o nome, International Fellowship, essa bolsa especificamente é para potenciais candidatas internacionais conseguirem ter mais acesso ao ensino superior nos Estados Unidos e que buscam especificamente por programas de mestrado, de doutorado e pós-doc no país de Tucson. Mas tem um caveat, tem um porém. Um dos requisitos dessa bolsa de estudos é sim que a mulher regresse para o país de origem depois de concluir o mestrado, ou doutorado, ou o postdoc. E não se esqueça de entrar em contato com a gente se você quiser ter mais informações sobre a International Fellowship da AUW, ou já tiver iniciado o processo e precisar de ajuda com qualquer parte da aplicação para o International Fellowship da AUW. Nós vamos te ajudar. Ajudaremos você com todas as etapas do processo, desde planejamento para uma boa aplicação para o International Fellowship da AUW, até a execução dos trabalhos, conseguir as devidas cartas de recomendações, a escrita do projeto e muito mais. E essa bolsa ajuda com 4 despesas principais, sendo elas ajuda com custeio da educação, custeio de moradia, custeio com creche para os seus filhos ou filhas e também custeio para viagens que você vai fazer para eventuais conferências acadêmicas. E essa bolsa do International Fellowship também não é nova. Ela existe desde 1917. Lembra que a Marie Curie conseguiu em 1919 um bom financiamento através da AUW? Pois é. Os prêmios para a International Fellowship da bolsa da AUW vai de $20 mil para programas de mestrado até $50 mil para programas de doutorado e de postdoc. Mas ela tem alguns requisitos, ou vamos chamar de burocracias, que você precisa seguir para poder se candidatar para essa bolsa. E esses requisitos, especificamente, são: primeiro, a candidata não pode ter recebido o International Fellowship da AUW antes. Se você já concorreu e recebeu essa bolsa, você não pode se candidatar novamente.
Segundo, quem trabalha para a organização da AUW também não pode se candidatar. Terceiro, a bolsa é válida apenas para mulheres e quem se identifica como uma mulher para cursar mestrado, doutorado ou pós-doc nos Estados Unidos. Quarto, se você se candidatou e não conseguiu a bolsa, sim, você pode se candidatar novamente no ano seguinte. Quinto, você precisa ter recebido um título de bacharel até o dia 15 de novembro do ano precedente ao início dos estudos nos Estados Unidos. Sexto, é preciso sim estudar full-time nos Estados Unidos, ou seja, a bolsa não é válida para quem quiser cursar a faculdade na modalidade part-time. Sétimo, é necessário voltar ao seu país de origem depois da conclusão dos seus estudos. Oitavo ponto, você precisa demonstrar proficiência na língua inglesa até o prazo de aplicação, que é dia 15 de novembro a cada ano. Então é necessário ter o resultado do TOEFL até essa data, especificamente, e sem exceção. Nono, você precisa aplicar para o programa de pós-graduação desejado até o dia 15 de novembro, muito importante. E, finalmente, os estudos não podem ser à distância, tem que ser presencialmente nos Estados Unidos. E eu sei que essa lista é bastante extensa, só que você vai reparar que muitos dos requisitos, na realidade, são requisitos até que bastante básicos. Então, se você for uma mulher e estiver cogitando a possibilidade de estudar nos Estados Unidos, ou mestrado, ou doutorado, ou postdoc, e quiser contemplar uma bolsa de estudos, você conseguir se candidatar, ou seja, mandar uma aplicação completa para a International Fellowship da AUW, não é um processo tão complexo assim. E afinal, aquele prazo do dia 15 de novembro, o que exatamente que você precisa anexar na sua aplicação para poder concorrer a essa tal de International Fellowship da AUW? Vamos falar sobre isso agora. Próximo ponto. O que você precisa para poder se candidatar? E como qualquer outro programa de bolsa de estudos que você estiver pensando em se candidatar, a International Fellowship da AUW não é diferente. Tem uma lista assim de documentações que você vai ter que preparar e anexar na sua aplicação que você vai mandar até aquela data que a gente já falou, do dia 15 de novembro a cada ano. E para você ter uma aplicação completa e make it through the gates, ou seja, ser considerada para essa bolsa, você vai precisar das documentações seguintes. Primeiro, você vai precisar de uma aplicação completa para a International Fellowship da AUW até o dia 15 de novembro. Segundo ponto, você também vai precisar de uma carta descrevendo a sua proposta de estudos. A AUW chama isso de um proposal, mas na realidade é bastante comumente conhecido como um personal statement ou statement of purpose. Terceiro, você vai precisar de 3, não 2, mas 3 cartas de recomendações de professores ou professoras ou colegas de trabalho. Quarto, você vai precisar dos documentos acadêmicos, tais como diploma, histórico da faculdade com a sua respectiva tradução. E finalmente, a gente já falou sobre, você também vai ter que demonstrar proficiência na língua inglesa, geralmente demonstrado por um resultado de TOEFL de no mínimo 79 pontos overall ou de um IELTS de 6.5. Lembre-se que as notas, tanto do IELTS quanto do TOEFL, de proficiência na língua inglesa, são válidas apenas por 2 anos. E outro requisito bastante importante, que é justamente para você não perder essa oportunidade de concorrer para a International Fellowship da AUW, é que você precisa ter aplicado para os programas de mestrado que você quer estudar ou doutorado antes do dia 15 de novembro de cada ano. Então, se você take your time, tomar o seu tempo, trabalhar bastante lentamente na sua aplicação,
fizer primeiro a aplicação da AUW e depois a aplicação das universidades, você não vai estar cumprindo os requisitos dessa bolsa especificamente. E como você pode ver, os requisitos que eles pedem não são complexos e não são impossíveis de atingir, mas o tempo é curto, então é preciso correr com a sua aplicação. E aí, gostou desse vídeo? Então é isso. Nesse vídeo eu comentei com você um pouco sobre o que é a organização AUW e a gente mergulhou em detalhes sobre o que é a International Fellowship da AUW e o que você precisa para poder se candidatar para essa bolsa tão importante para mulheres conseguirem fazer ou mestrado, ou doutorado, ou postdoc nos Estados Unidos. Eu listei todas as documentações que você vai precisar levantar como parte da sua aplicação para o International Fellowship e também o prazo importante do dia 15 de novembro, que você não pode e nem deve perder. Mas se você estiver começando a pensar de estudar fora e precisar de uma mentoria completa que te ajude de A a Z com todo o processo árduo de applications, entre em contato conosco que eu vou ajudar você com tudo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, clique no botãozinho abaixo, acione esse sininho aqui para você receber todas as notificações do meu conteúdo. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg, e se você gostou desse vídeo, clique nessa caixinha aqui para você receber todo o nosso conteúdo futuro. Muito obrigado por assistir esse episódio.